Boa tarde, sejam bem-vindos à Estação Elevatória de Coimbra, que é um espaço de cultura em Coimbra. Tem um programa e hoje vamos ter uma parte muito especial desse programa. Vamos inaugurar uma exposição, que aqui estão a ver, lançar um livro, Objeto Artístico, que está aqui atrás, está aqui com uma caixa a protegê-lo, quer dizer, parece tão precioso como as Lusíadas, com uma caixa a envolvê-lo. E vamos, enfim, no espírito dos 500 anos das comemorações de Luís de Camões, apresentar poemas e fotografias inspirados por Camões. Camões é uma presença inspiradora para todos e é particularmente inspiradora para pessoas com grande sensibilidade artística, como é o caso da doutora Cátia Andrade. Doutora Cátia Andrade, e não vou repetir o doutora porque estamos, digamos, fora da universidade e os doutores lá são mais, enfim, são mais comuns que aqui. A Cátia Andrade é médica, é natural de Coimbra, é médica formada aqui na Faculdade de Medicina. Depois fez o internato no Porto, no Centro Hospitalar Universitário de Santo António, internato em Neurologia, a área médica da eleição dela. E depois foi para Paris e fez o doutoramento em Neurociências Cognitivas na Sorbonne. Ela hoje continua ligada à Sorbonne, dirige lá um mestrado nessa área de Neurologia. E é uma profissional médica e também investigadora na área da memória e da doença de Alzheimer, pertence a dois institutos de investigação, o Instituto da Memória e da Doença de Alzheimer e outro, Instituto do Cérebro, que se situam no Hospital de Pitié-Salpêtrière, que é um dos hospitais de maior tradição em Paris e já agora crescente no mundo. Qualquer coisa que se diga de Paris tem de se dizer também. E de Saint-Dirk, também no mundo. E, portanto, é um sítio, de algum modo, onde nasceu a neurologia. A Cátia Andrade não se limita, já perceberam então, a ser uma médica, ela é uma poeta e é uma fotógrafa. E a exposição é dela. A inauguração da exposição é dela, o livro objeto é dela, a festa hoje aqui é dela. Eu vou passar a palavra a ela, mas não sem a saudar muito afetuosamente por ela ter aceitado fazer esta apresentação aqui em Coimbra, vindo expressamente do sítio onde trabalha. Já tinha estado há um mês na Cooperativa Árvore do Porto, onde também fez esta apresentação, embora esta não. Outra apresentação, embora o objeto fosse o mesmo, não é tão boa como esta, dados os convidados que ela própria escolheu pessoalmente. A minha querida amiga, a professora a doutora Rita Marnoto, que será apresentado pela Cátia Andrade, e o Bruno Costa, um grande músico de Coimbra. E de Coimbra é do mundo, mas nasceu em Coimbra. A Rita Marnoto é fácil de perceber onde nasceu, como só pensa em Marnoto e terras aveirenses, não é? Mas é onde há Marnotos, a família dos Marnotos. Muito bem. Mas sobre os nossos convidados, a Cátia Andrade dirá qualquer coisa. Eu só direi a última palavra, ou antes, eu não digo a última palavra, eu dou a minha palavra a Camões, explicando de onde vem o verso Ver na Terra ao Paraíso, que é o título desta peça. Ver na Terra ao Paraíso é um verso de Luís de Camões, que aparece num soneto, que é um soneto lindíssimo, aliás, como são muitos de Camões, e que servem de inspiração à produção, que depois será devidamente explicada. E, portanto, há aqui uma inspiração camoniana de uma pessoa que está entre a ciência e a arte. Eu acho isso notável. Eu diria que é exemplar, porque há outros exemplos, até no campo da medicina, de pessoas que cultivam artes e ciências, mas a Cátia Andrade é um exemplo particularmente notável de ligação entre arte e ciência. Este não é o seu primeiro livro, tem livros de poesia, tem dois na Guerra e Paz, e tem um livro infantil, tem um outro livro na Chiado Editores,
além de ter trazido para português um livro da sua área de especialidade, precisamente sobre o Alzheimer. Então, Camões, com o verso escolhido pela Cátia Andrade. Eu fui buscar uma edição lindíssima, que só há nos alfarrabistas, e que há de estar aqui na biblioteca, há de ficar cá, que é a lírica com o prefácio e notas de Hernani Cidade e as ilustrações do Lima de Freitas, um grande artista. Diz assim, o soneto, feito pelo próprio Camões, não é o ChatGPT à maneira de Camões. O próprio Camões, o ChatGPT faz umas imitações. Quando da bela vista e doce riso, tomando estão meus olhos mantimento, tão elevado cito o pensamento que me faz ver na terra o paraíso. Tanto do bem humano estou diviso, qualquer outro bem julgo por vento, assim que em caso tal segundo sento, assaz de pouco faz quem perde o siso. Em vos louvar, Senhora, não me fundo, porque em vossas coisas, claro sente, sentirá que não pode conhecê-las. Que de tanta estranheza sois ao mundo, que não é de estranhar dama excelente, que quem vos fez, fizesse céu e estrelas. Portanto, o final é, não é de estranhar dama excelente, que quem vos fez, fizesse céu e estrelas. Passa então à excelente dama Cátia Andrade. Muito obrigada, Carlos, e muito obrigada a todos, a cada um de vós, pela vossa presença. É de facto excepcional estar de regresso a Coimbra, esta cidade onde vivi tantos anos. Não sou natural de Coimbra, devo dizer, nasci em Angola. Em Angola, mas os meus avós paternos são de facto de Coimbra e nós vivemos em Coimbra há muitos anos e fiz os meus primeiros ciclos de estudos, nomeadamente na Escola Preparatória Silva Gaio, no Liceu Dom Duarte e na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e, portanto, sou também de Coimbra e lembro-me de ter este verso maravilhoso de Camões, poeta pelo mundo em partes repartido. Eu sinto-me de toda a parte. Que alegria ter, direi, casa cheia para este regresso a Coimbra e vir aqui amigos de várias datas, vir aqui uma senhora professora de Filosofia do Liceu Dom Duarte, disciplina que sempre gostei tanto, talvez também por sua causa, senhora professora, e porque sempre gostei tanto dos meus professores, a verdade é essa. Mas, enfim, agradecer-vos muito obrigada, que alegria imensa a vossa presença. Como sabem, o Sr. Professor Carlos Fiolhais é um homem singular. Direi até, enfim, um homem de múltiplas singularidades. Um renomado cientista, um grande humanista, um criador e divulgador de cultura extraordinário. Pelo que é, Ela não me interrompeu, também não vou interrompê-la. Ora bem, pelo que é, pois, para mim, um privilégio ser aqui recebida na tua casa, nesta belíssima estação elevatória das Águas de Coimbra, futura Biblioteca Carlos Fiolhais. É de facto extraordinário ser aqui recebida e logo para celebrar esse poeta maior da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões, esse poeta excelso, erudito, instigante, voltado para dentro e para fora, esse poeta, como ele próprio escreveu e há pouco disse, pelo mundo em partes repartido. Esse poeta voltado para o diverso, para o belo, para o amor e, sobretudo, nunca findo. E é por isso que é para mim um privilégio maior ter hoje connosco a senhora professora Rita Marnoto, prestigiada camonista da Universidade de Coimbra, que aceitou, e muito lhe agradeço, senhora professora, o meu convite para apresentar a minha obra Viver na Terra o Paraíso, Camões, 500 anos. É de facto para mim uma honra e uma alegria imensas.
muitíssimo obrigada, porque Ver na Terra o Paraíso nasceu, de facto, o meu encantamento deste poeta maior. E devo dizer, e também aqui gostava de dizê-lo, que isto tem muito a ver também com a minha infância. Porque os meus pais sempre cultivaram a poesia. A minha mãe, Mimi Andrade, hoje aqui presente, o meu pai, Norberto Simões, ausente, mas presente. Sempre cultivaram a poesia, isto desde que nós, crianças, eu e os meus irmãos, o meu irmão mais novo ao lado, Andrade Simões ali, o meu irmão mais velho, Wilson Simões, distante em Timor, mas sempre cultivaram a poesia em casa e isso deu-nos muito alento para a vida, abriu-nos outros mundos poéticos, outros mundos. De modo que é uma imensa alegria estar hoje aqui a celebrar Camões com todos vós e, claro, não posso deixar de agradecer ao querido e recente amigo, mas já imenso, Bruno Costa, enfim, foi a minha mãe, é culpada, a grande responsável pelo meu convite ao Bruno Costa, porque a minha mãe disse, não, Catizinha, se tu queres associar Carlos Paredes, o imenso Carlos Paredes, esse compositor maravilhoso, mestre ímpar da guitarra portuguesa de Coimbra, que já no próximo dia 16 de fevereiro celebraremos nós os seus 100 anos e eu quero gostaria tanto de juntar Carlos Paredes e esta homenagem camoniana. A mãe disse, não, tens que convidar o Bruno Costa. E pois bem, foi com grande gosto. Muito obrigada por teres aceitado este convite. Que bom podermos celebrar Camões. Penso que, enfim, quero imaginar que Camões ficaria muito feliz por ter Carlos Paredes, esse mestre imenso da guitarra portuguesa, através de Bruno Costa também, nesta celebração dos seus 500 anos. Mas, para terminar, antes de passar a palavra à senhora professora Rita Marnoto, queria também fazer uma referência às pessoas e um agradecimento especial a quem aqui tão bem me recebeu na montagem desta exposição, na partilha das ideias. Penso nomeadamente nas queridas amigas Liliana Fernandes, Ana Santos e toda a equipa que esteve também na montagem da exposição. Fui tão bem recebida, muito obrigada pela atenção, pelo cuidado, pela disponibilidade e pela sensibilidade. A partilha com a Ana Santos de muitas ideias, com a Liliana Fernandes, enfim, foi excepcional, com a Patrícia, com a Dona Lourdes, enfim, toda a equipa, o Sr. Hugo, Paula, etc. Enfim, todas as pessoas muito empenhadas, entusiasmadas e com essa capacidade que é excepcional, a capacidade do espanto, da alegria e do espanto. A todos, muitíssimo obrigada. Portanto, já quase no fim desta minha intervenção, uma referência também, claro, necessária e muito importante, a Nathalie Afonso, uma artista plástica luso-francesa, residente em França, que não está presente, mas que eu convidei para participar nesta minha obra, neste meu objeto estético, indo ao encontro da minha leitura poético-imagética da obra de Camões. Ora, o que verão aqui na minha exposição é, por um lado, o meu ciclo camoniano, ou seja, poemas que eu criei a partir de versos de Camões, de versos como este que Carlos Filhais há pouco leu, Ver da Terra o Paraíso, a partir de um desses sonetos, a partir, portanto, da obra, seja da obra lírica, da obra épica, dos Lusíadas, mas também da obra teatral, e os meus dípticos, em diálogo com os meus dípticos fotográficos. Então pedi à Nathalie Afonso que fosse ao encontro desta minha leitura poético-fotográfica da obra camoniana, acrescentando aos meus dípticos fotográficos uma aguarela. Ela fê-lo e deixou-me muito feliz com essa intervenção e, se acaso tiverem interesse na obra integral, terão, então, a obra disponível, está à venda para quem tenha gosto em tê-la. Por fim, e claro, com um abraço e um agradecimento particularmente afetuoso, uma palavra maior ao meu queridíssimo amigo, a quem tanto admiro, artista plástico
a quem tanto admiro, sem dúvida, Humberto Nelson. Humberto Nelson, a quem propus fazer este livro e que sonhou comigo, e vamos juntos, que belo voo, querido Humberto. Humberto Nelson, que veio de Coimbra, de propósito, com a sua querida Margarida, do Porto, peço desculpa, com a Margarida Banês. Queridos amigos, amigos de coração, mas sobretudo um imenso artista, que eu já tive a oportunidade de ver em exposições individuais, etc., e que realmente foi magnífico trabalhar consigo neste projeto, e já temos outro que aí vai. Obrigada, querido Humberto Nelson. E agora, senhora professora. Muito obrigada. Passo então a palavra à senhora professora Rita Marnoto. Muito obrigada. Muito obrigada. Saúdo muito cordialmente o nosso anfitrião, o colega e amigo, o professor Carlos Filhais, de longa data, que tanto admiro e que tanto prezo encontrar nestas novas ocupações, funções, na sua dedicação a tempo inteiro e em liberdade às artes, à cultura, à investigação e à divulgação, desde que, quando assim o entendeu, terminou a sua atividade de professor para se dedicar a tempo inteiro a várias atividades e também a esta Casa das Águas, que é o seu coração. Saúdo também muito cordialmente a senhora professora Cátia Andrade, a quem devo a gentileza deste convite que, com tanto prazer, acolhi. As minhas saudações vão também para o designer gráfico, Humberto Nelson, para os familiares da senhora professora Cátia Andrade, para todos os presentes, para todos os amigos que aqui se encontram. Ora, estamos perante uma obra de arte muito particular, que aqui vêm e que aqui tenho. Eu acho que quando se olha, ou quando recebi esta caixinha e a tive nas minhas mãos, o primeiro fascínio foi ter nas mãos uma caixa de surpresas. Uma caixa que nos faz perguntar o que é que está lá dentro, entre tantos sentidos, tantas sensações, algumas delas de sinal contrário. É uma belíssima caixa, como veem, num material natural, a madeira, e um material natural, como acontece na madeira, deixa ver os veios do tempo. O tempo que passou por uma árvore que existiu e que agora nos é comunicado também por este sinal, os sinais da passagem do tempo, e onde se inscrevem estas palavras: ver na terra, o paraíso, Camões, 500 anos, e depois a versão francesa. É uma etiqueta, digamos, mas a caixa está ainda fechada. Mallarmé, poeta francês, dizia: tout homme a un secret en lui. Beaucoup meurent sans l'avoir trouvé. Todos os homens têm um segredo dentro de si. Muitos homens morrem sem nunca o terem revelado. São as nossas caixas que guardamos lá bem no fundo da gaveta, às vezes no sótão, bem escondidas. Todos nós e todas nós temos as nossas caixas mais ou menos secretas. Os bilhetinhos das amigas da escola primária, as fotos de pessoas queridas, as cartas de amor, aquele presente especial. Enfim, uma caixa contém segredos, coisas importantes que queremos guardar, memórias, às vezes tesouros, às vezes mistérios, aqueles mistérios do homem de que falava Mallarmé,
que nós levamos, transportamos durante uma vida inteira. Neste caso, perspectiva-se um segredo longo, de tempo, muito longo. 500 anos. 500 anos de Camões. É o que nos diz a etiqueta. 500 anos trazidos para os nossos dias de hoje. Uma caixa, e esta caixa tem limites materiais bem delimitados. Neste caso, o trabalho da madeira desenha vértices perfeitos, arestas, numa perfeição ortogonal que acentua a definição de um limite que fecha, que fixa, que incorpora a sua objectualidade material entre continente e conteúdo. Isto é uma coisa que nós temos na mão. Por um lado, limita um espaço interior, o dos segredos. E aí já tínhamos de nos perguntar, e de quem são os segredos? Por outro lado, limita um espaço exterior, que é aquele onde estamos das mãos que acariciam esta caixa. Ora, os limites são um conceito essencial para a criação de uma obra de arte, mas depois diluem-se. O reagente dessa dissolução, estou perante cientistas, perdoem, o reagente dessa dissolução é o simbolismo da obra de arte, que liga o que está dentro e o que está fora. O que o objeto é e o que quer dizer na nossa mente, como passa desta caixa que aqui está à caixa de segredos que cada um tem na sua mente e aquilo que cada um está agora a pensar. É uma moldura entre o dentro e o fora, entre o Criador e o mundo que nos rodeia. E, nesse sentido simbólico, é o veículo fundamental da expressão artística. A caixa ideada por Cátia Andrade, se me permite ter os títulos, à semelhança do colega e amigo Carlos Fiolhais, é a continuadora de uma tradição de arte que cria caixas e que trabalha com caixas, onde se alinham Marcel Duchamp, Man Ray, Kurt Schweitzer, Louise Nevelson, Joseph Koren ou Hélio Oiticica. Recorde-se, por exemplo, aquela valise, a mala de Duchamp, iniciada em 1941 e que é uma espécie de resumo da sua carreira. É uma mala que contém, a de Duchamp, cerca de 70 reproduções das suas obras, feitas ao longo do tempo e que Duchamp reproduziu 700 vezes, produzindo 700 malas. Ele próprio lhe chamou um museu portátil. E o que hoje aqui podemos apreciar é também uma exposição de fotografias e aguarelas, onde está um percurso artístico, o percurso artístico que o professor Carlos Fiolhais recordou, de alguém como a Cátia Andrade, que tem a sua carteira também artística de outros livros que produziu, que escreveu. Ora, a caixa concebida por Cátia Andrade, logo que nos tocamos, que a temos nas mãos, convida-nos a tateá-la, tão macia que é a sua madeira. E esta tampa é quase imperceptível, mas se calhar até já repararam nisso, quando eu aqui a tinha no meu regaço, mesmo sem querer, a tampa abre-se. É imperceptível, mas a caixa como objeto está tão bem concebida e fabricada materialmente que a tampa se abre. E, de modo surpreendente, porque desliza o que parece ser um convite à partilha dos segredos
que aqui vamos encontrar. Muito obrigada. É por isso este acolhimento já por si uma generosidade de alguém que nos abre a sua caixa de segredos, que nos la dá em partilha. Dentro dela temos 17 módulos de papel dobrados. Ora, aqui estão estes 17 módulos. É este o segredo. O primeiro módulo contém as referências da obra de arte, da autora e da sua equipe. E convirá dizê-lo para vermos que há aqui uma equipe interdisciplinar que colabora neste trabalho e que Cátia Andrade chamou a colaborar. A ideia original, claro, é de Cátia Andrade, autora dos poemas e das fotografias. As aguarelas são de Nathalie Afonso, a concepção e design de Humberto Nelson, aqui presente, a produção do Ateliê Pagela, a impressão e acabamento da Norprint e a embalagem, que é também uma peça importantíssima, Alves de Pinho. Digo, na verdade, todos estes nomes, porque estes nomes destacam a perspectiva interartes e a colaboração e o trabalho interartes, em que cada uma das intervenções dialoga com as restantes, sob a batuta de uma maestrina que tenho aqui ao meu lado. Mas voltando ao conteúdo desta caixa. No segundo módulo fica contida uma apresentação da obra de arte, que é, desde logo, um pequeno tesouro. Cátia Andrade explica de forma concisa a ideia desta obra. O preâmbulo tem por título uma espécie de ADN da nossa Portugalidade, onde se junta a cientista, a antropóloga, artista. Eu vou ler. Comemorar os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões é celebrar uma história de futuro, porque Camões está ainda bem vivo, mais vivo hoje do que outrora. Um homem aberto ao mundo e à peregrinação, ao amor e à beleza, todo ele poeta, tão humano que poderia ser um Deus. Um homem singular, que pela sua genialidade vive ad eternum em cada um de nós, como se reconhecêssemos nele uma espécie de ADN da nossa Portugalidade. Aqui está esta ideia tão sugestiva do ADN. Ora, os conteúdos que esta carta nos oferece com generosidade não redundam naquele pedacinho da individualidade narcísica que estava lá no sótão. Não. É um poeta com 500 anos que cantou o mundo, a beleza, a poesia e a poesia da poesia, que escreveu em português e, como significativamente escreve Cátia Andrade, e acabei de ler, no qual nos reconhecemos pelo mesmo ADN, ou parte dele que seja, já é, para nós, um tão grande orgulho. E nunca será demais dizer que Camões, como justamente nas palavras anteriores Cátia Andrade sublinhou, nunca será demais dizer que Camões foi um dos maiores poetas do seu tempo. Temos este poeta grande, grande, grande. A caixa que se deixa abrir mima, por assim dizer, um passado de 500 anos, que é uma história de futuro, como se escreve, e que nos ilumina o futuro sobre essa incisiva imagem do ADN que se propaga numa visão positiva da qual tanto precisamos nos dias de hoje.
numa peregrinação, como acabou de ser dito, que procura o mundo e que connosco partilha a genialidade que se revive em cada um destes pedacinhos de poesia que também é nossa, porquanto inscrita no nosso ADN. Ora, prosseguindo na apresentação desta obra de arte, encontramos 5 núcleos, 5 sets, por assim dizer, cada um deles formado por 3 módulos, ou seja, um poema de Cátia Andrade, um conjunto de 2 fotografias, eu vou mostrar, o poema, o conjunto de 2 fotografias e depois a aguarela. Marcel Duchamp reproduziu a sua caixa-valise várias vezes. Cátia Andrade brindou o seu público com 6 reproduções primorosas assinadas pela autora. E chegamos então aos poemas de Cátia Andrade. O primeiro poeta desenvolve o verso de Camões, que já aqui foi lido, ver na terra o paraíso do soneto quando da bela vista e doce riso. Retomo. Tão elevado sinto pensamento que me faz ver na terra o paraíso. Cátia Andrade explora, desde logo, um aspecto basilar do universo camoniano, ao escolher este verso como insígnia: as oposições. Camões, numa perspectiva também antropológica, ao valorizar a responsabilidade do ser humano no mundo, coloca-o no cerne da luta que leva a cabo com todos os obstáculos que tem de enfrentar. Os males do mundo, a má sorte, mas sem nunca poder prescindir dos seus grandes ideais cívicos, poéticos, de humanidade. Isto por si é já uma contradição fantástica, instigante, dentro da qual e com a qual Camões vive e que nos lega enquanto pensamento. Ora, para Camões, a contradição é forma de prescrutar esse eterno dissenso entre uma visão idealizada do que será o paraíso e a visão deste mundo no qual nós vivemos, terra, que, como escreve também Camões, que chama ao homem bicho vil da terra, tão pequeno, é aquele em que o homem, os seres humanos, têm de viver aquele dos grandes desafios do tempo de Camões, que eram as viagens oceânicas. E hoje nós temos outros que se calhar não são menores. Na poesia de Camões, este jogo de postos nunca atinge o seu ponto resolutivo. Camões nunca encontra uma solução para esta dialética, que, portanto, se prolonga. Camões nunca consegue atingir a harmonia. Significa isso que a exigência perante si próprio e perante o mundo que guia a peregrinação de Camões e que Cátia Andrade recriou no século XXI são uma constante da humanidade. São universal. E essa linha do universal que cria um fascinante fio de ligação entre Camões, a obra de Cátia Andrade, o tempo de Camões e o nosso, que é de nós todos. Ora, Cátia Andrade, para cada um dos seus poemas, retoma um verso de Camões ou um segmento textual de Camões e depois desenvolve-o. Esta técnica é também uma técnica do tempo de Camões. A técnica da glosa, que se usava nas redondilhas. Havia um mote com os versos
que tinha a ideia, e depois o poeta, fosse ele Camões, fossem outros poetas do seu tempo, desenvolvia essa mesma ideia. Logo, a escolha desta técnica é também, por si, uma escolha de quem sabe literatura, de quem sabe Camões e de quem, quando escreve, tem na ponta da caneta ou nas teclas do computador a poesia de Camões. Neste mesmo poema inicial, de Cátia Andrade, é precisamente um verso do soneto Amor é fogo que arde sem se ver, a ser desenvolvido. Ora, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é por excelência o poema das contradições. Por isso, estamos perante uma obra pensada com uma harmonia perfeita. Quer dizer, isto lembra Camões. Camões nunca encontrou a harmonia na vida, nos homens. Mas eu acho que onde ele o encontrou, que foi na poesia. Tal como Cátia Andrade encontra a harmonia de todas estas pontas neste objeto que nos dá e na sua poesia. Mas, avançando, que o tempo corre, quando se passa aos módulos seguintes, com fotos e aguarelas, o papel muda, o que é também uma prenda que nos é dada ao tato. O papel é diferente porque os requisitos de impressão são também diferentes. Imprimir texto é feito num papel diferente daquele em que se imprime a imagem, mas o leitor, mais uma vez, pode ler esta obra não só com o olhar, com o ouvido dos versos, mas também, e desde o início, com o tato. É uma obra dos vários sentidos. O crítico francês Jean-Luc Nancy designa a relação entre texto e imagem como uma distinta oscilação, que não pode ser captada como imagem-texto, pois texto e imagem mantêm a autonomia dos seus suportes, o que leva a uma reflexão pendular. Aqui é mesmo isso, os suportes são diferentes até no papel que nós temos. As imagens e o texto são coisas diferentes e o que o Jean-Luc Nancy nos diz é que elas mantêm a sua autonomia, que somos nós que temos de ir à procura da forma de as ligar. E este é mais um fio que o leitor, tateador, observador desta obra de arte tem de ir buscar e tem de seguir. A junção, portanto, é um apelo à minúcia da observação. Aí reside uma boa parte do poder e do fascínio do que aqui está. As fotografias de Cátia Andrade captam momentos do tempo e do espaço claríssimos. Vemos-los nas paredes e, para mais, vemos-los nas paredes, e vemos-los sentados nas cadeirinhas desta sala. É verdade. Mas para mais, vemos tempos e lugares que nós em Coimbra bem conhecemos, como é o caso da Fonte dos Amores. Vemos um bocadinho de Paris. Mas temos também as aguarelas de Nathalie Afonso. A aguarela, por si, usa uma técnica de diluição de contornos. Estamos na Casa das Águas. Não poderia haver melhor lugar para falar exatamente de aguarela. Por vezes, parece até gerar-se um efeito de eco entre poema, fotografia e aguarela. O etéreo do poema, depois a nitidez dos contornos da fotografia e
A seguir, a diluição da aguarela. É uma espécie de jogo de reflexos de água em espelho. Parece diluir as mesmas figuras num espelho que mostra o reverso da fotografia, mas que mostra também o reverso da aguarela e o reverso do poema, mostrando esse tal sentido recôndito da caixa dos segredos, das profundidades do ser, lá bem no fundo da caixa que cada um guarda. Afinal, a esse efeito de continuidade em espelho, um outro se acrescenta, e posso dizer de sinal contrário, muito ao jeito de Camões, e volta ao mesmo leitmotiv, as oposições. O contraponto poema, fotografia e aguarela, na sua dialética e na sua autonomia, na autonomia de cada um dos meios de expressão artística. A imaginação simbólica da arte está para o ADN, chamado à colação pela investigadora em neurociências cognitivas e professora universitária em Paris, formada em Coimbra, que trabalha no Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer. Imaginação, irmã gêmea da razão. Memória, memória de um tempo, do tempo de Camões, do tempo que nos é dado nesta caixa e de um tempo do qual nasce o nosso tempo de hoje. Este conjunto de objetos e imagens, ao saírem de uma caixa que se abre, passa então a ser uma coleção, porque deixa de ser uma junção qualquer de objetos. Uma coleção organizada e que por isso dá outro sentido a cada um desses objetos. Ora, uma coleção não tem fim. É o caso, como forma de conhecimento do mundo, através da arte e do seu valor simbólico. Uma coleção excede-se sempre a si própria, enquanto possibilidade contínua no espaço-tempo que fica entre um Camões de 500 anos atrás, o nosso estar hoje e aqui e as transformações que esta obra de arte em si contém e para fora de si lança. Sempre a apelar a um simbolismo mais penetrante, transformado por Cátia Andrade em modo de percepção da contemporaneidade. Para entender o contemporâneo, e é algo que eu gostava de frisar, para entender o contemporâneo precisamos de memória. Estamos a dizer a também especialista em memória, a também especialista em perda de memória como doença, que mostra quanto nós precisamos do passado, quanto nós precisamos destes 500 anos de Camões para sabermos o que somos hoje. Digam-me lá se isto não é trazer Camões para os nossos dias. Uma caixa de surpresas, uma caixa de madeira, um paralelepípedo tão regular e, afinal de contas, tão cheio de coisas, tão cheio de imaginação e de fascínio, a convidar-nos para explorar, afinal, os segredos de Camões. Muito obrigada, Cátia Andrade, por esta leitura de 500 anos de Camões, como só este diálogo interartes, podia dizer. Senhora professora, deixe de estar. Muito obrigada. Fantástico. Muitíssimo obrigada, senhora professora. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora professora. Muito obrigada. Fantástico. Fantástico. Muito obrigada, senhora professora.
canto camuniano. Ver na terra o paraíso não é para todos os olhos. Uns veem, alumiados pelo coração, fogo que arde sem se ver. Outros veem apenas o que se vê. E é neste intervalo que se forja o canto. Ora, amargo, arrepiado, descontente. Ora, camuniano. Quanto mais vos pago, ó vida, mais vos devo. Chant camunien. Voir sur terre le paradis, ce n'est pas pour tous les yeux. Les uns voient, allumés par le cœur, feu qui brûle sans se voir. Les autres voient à peine ce que l'on voit. Et c'est dans cet intervalle que se forge le chant. Or, amer, cantif, mécontent. Or, camonien, plus je vous paye, ô vie, plus je vous dois. Não possuir é tudo quanto sei. O mundo todo a barco e nada perto. Não possuir é tudo quanto sei. Livre, qual pássaro, assim é o meu coração ardente. La possession, je n'en connais pas. J'embrasse le monde entier. La possession, je n'en connais pas. Libre, comme un oiseau. Ancien, mon cœur ardent.
novos mundos. Aqui, onde a terra acaba e o mar começa, já novos mundos se adivinham. Porque é de mudança que se fazem os dias e as naus de Vasco da Gama são agora aeronaves e têm outros sonhos, outra missão. Nouveau monde. Ici où la terre s'achève et la mer commence, de nouveaux mondes émergent, car les jours se font dans perpétuel changement. Et les grands nefs de Vasco da Gama sont désormais des aéronefs inspirés d'autres rêves, d'autres missions. A verdadeira afeição. A verdadeira afeição, na longa ausência, se prova
aprende a escutar as palavras mudas. É no silêncio da pauta que se ouve a música do coração. La véritable affection. La véritable affection dans la longue absence se prouve. Apprends à écouter les mots muets. C'est dans le silence de la partition que résonne la musique du cœur. Fonte dos amores. Vede que fresca fonte rega as flores. Não é fácil suceder a tanta beleza, a tão puro amor. Fontaine des amours. Regardez, quelle fraîche fontaine arrose les fleurs. Ce n'est pas facile de réussir une telle beauté. Un amour si pur. Obrigada. Sim, sério. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigada. Muito bem, obrigado. Foi um grande momento de arte, juntando a palavra, a imagem e a música de Carlos Paredes.